Ó, Marinho, primeiro que o São Paulo vai pegar o Goiás com um novo técnico, né? O futebol é maluco, né? Mas o Wagner Mancini até ontem era técnico do Atlético Goianiense. Aí foi demitido depois da derrota contra o Botafogo. Estava lá em Goiânia ainda, né? Arrumando as coisas. De repente toca o telefone. Oi, topa vir para o Goiás? Negociação muito rápida ali com o Fábio Melo, que é o empresário dele, e ele já vai começar hoje os trabalhos, treina o time hoje e amanhã senta no banco de reservas para enfrentar o São Paulo, Wagner Mancini, o novo técnico do Goiás. Um São Paulo que liga esse sinal de alerta aí com essa coisa de fato novo, Goiás e tal, então o São Paulo vai bem ligadinho. E essa questão do Rafael, o Rafael é o goleiro que tem uma liderança chamada serena, uma liderança silenciosa, até pelo perfil dele. E é um jogador que é muito importante, ou tem sido muito importante, né? O campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa defendendo pênaltis, e traz muita confiança para o torcedor. Nos jogos no Morumbi, quando anuncia lá a escalação, o nome do Rafael, o estádio inteiro aplaude, né? Então há uma confiança, e me arrisco a dizer muito tranquilo, porque além de ser uma visão que eu tenho de conhecer o bastidor de São Paulo, isso também circula muito forte já nos bastidores do São Paulo há um tempo. São Paulo acredita que o Rafael é o melhor goleiro pós-Rogério Ceni. É o goleiro mais seguro, é o goleiro com a liderança, é o goleiro que tem resultados, que pega pênalti, que passa confiança ao torcedor. Não estou comparando com o Rogério Ceni, ninguém compara com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni é único na história do São Paulo. Mas a segurança de ter um goleiro que passa muita confiança para o torcedor, sem dúvida nenhuma, o que se detecta dentro do São Paulo é que o Rafael é esse jogador depois do Rogério Ceni. E o contrato dele vai até o fim de 25, com uma possibilidade de extensão até 26, mas o São Paulo nem quer puxar essa extensão, já quer renovar até 27. Então a conversa nem para ativar esse gatilho, é sim para renovar para 27. Então as conversas estão acontecendo sem pressa nenhuma, sem necessidade de anunciar amanhã, depois de amanhã, mas a conversa é nesse sentido e, claro, as partes estão muito interessadas em fazer esse novo contrato até 27. O PVC se falou durante muito tempo no São Paulo sobre aquela situação de o goleiro que joga, ele vive um pouco sobre a sombra do Rogério Ceni, que, poxa, foi um ícone, é um ídolo, né? Ícone da história do São Paulo, baita goleiro. Então todo goleiro que entrava no São Paulo vinha aquela coisa assim, será que ele vai conseguir? Será que ele vai se firmar? Será que ele vai sofrer muita pressão? O Rafael conseguiu superar isso, como colocou o Hernan, conseguiu ser o melhor desde o Rogério Ceni? Conseguiu. Vamos fazer uma conta aqui. Denis, Sidão, que mais? De goleiros importantes que o São Paulo teve. Volpe. Volpe. É o goleiro que deu... primeiro assim, é o goleiro que deu o título nacional. O São Paulo voltou a ser campeão nacional com o Rafael. Com uma defesa que era muito segura. E isso faz toda a diferença. O título internacional do São Paulo ainda não veio depois do jejum, mas o título nacional veio com o Rafael no gol. Com um time que tem segurança ali atrás. São Paulo melhorou. São Paulo não está no nível que a torcida quer, da segurança de brigar por todos os troféus todos os anos. A prioridade do São Paulo é ganhar a Libertadores esse ano. Mas o São Paulo melhorou. E melhorou muito em termos de estruturar uma equipe. E quando a equipe se estrutura, o goleiro é parte da segurança defensiva. Se ele toma pouco gol, a torcida passa a confiar. Então, o Rafael não é um ídolo, como foi o Rogério. Mas o Rafael é uma segurança. O torcedor do São Paulo confia muito nele. Essa questão da liderança silenciosa, Hernan, pesa também nesse processo de renovação? A direção do São Paulo enxerga no Rafael um cara que é importante para o grupo, que é importante porque todo grupo oscila. Daqui a pouco o time dá uma oscilada, o Rafael é um cara que, né, acalma o ambiente, leva a galera para cima, para frente de novo. Isso também está presente nessa tentativa de renovação? Ele é um ponto de equilíbrio dentro do elenco de São Paulo. Dentro do vestiário de São Paulo, quem fala é o Rafinha, o Caleri, o Luciano. De falar mesmo, de pedir a palavra
antes dos jogos, no intervalo. O Rafael é um jogador que, quando fala, todo mundo para ouvir. Não que não aconteça com os outros, mas assim, existe um respeito muito grande do elenco com o Rafael. O Rafael não é um cara de grandes discursos, de discursos incendiados, aquela coisa assim de botar fogo no vestiário. Mas ele é um jogador que todo mundo ouve e todo mundo entende que é um ponto de equilíbrio dentro desse processo todo de lideranças do São Paulo. Então, dentro de cada característica de liderança que o São Paulo tem, o Rafael é aquela liderança silenciosa. E quando o Rafael chega à seleção brasileira, ele foi para uma outra prateleira. Porque assim, quando você tem grupos que tem jovens, jogadores experientes, jogadores estrangeiros, quando você tem um cara de seleção brasileira, todo mundo passa a olhar diferente. E o Rafael foi crescendo dentro do São Paulo e a convocação confirmou tudo isso. Então é um jogador que o São Paulo nem pensa em não renovar, nem pensa em perder, chance zero. O Rafael hoje é o goleiro do São Paulo e é um dos grandes nomes dentro do elenco do São Paulo. Então por isso essa renovação tão tranquila e tão serena como é o Rafael vai acontecer. Reta final do de primeira de hoje, é importante falar que o Vasco está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Venceu o Atlético Goianiense por 1-0, tinha empatado o jogo de ida e avançou. Primeiro classificado é o Vasco. O que se espera deste Vasco em PVC? O que é sobre o jogo? E eu acho que me parece que foi mais no embalo da torcida, PVC. Foi mais no abafa do que realmente uma baita partida do Vasco. Não, o Vasco jogou mal. Mas tem momentos da vida de um clube que precisa ganhar. O Vasco precisava ganhar ontem. Esse é o ponto central. Por que o Vasco está voltando a jogar com a cara do Vasco, né? Com o uniforme branco, que é a cara que mais vezes a gente viu o Vasco ao longo da história. O uniforme no estatuto é o preto, mas o uniforme que o Vasco mais usou na trajetória toda dele é o de camisa branca com a lista preta. O gol é meio símbolo desse jogo ranheta, desse jogo chato, jogo duro. Mas o Vasco precisava ganhar. Tinha que ser no abafa, tinha que ser da maneira que dava. O Vasco não chegava às quartas de final da Copa do Brasil desde 2015. E está em 11º lugar no Campeonato Brasileiro, longe da briga contra o rebaixamento, e está entre os 8 melhores da Copa do Brasil. Está fazendo a missão dele. Está jogando muito bem. Não ganhava 4 jogos, voltou a vencer. Verdade que o Atlético Goianiense não vence a 14. Mas o Vasco fez o que tinha que fazer. Tinha que ganhar o jogo e se classificar. Está classificado. O que importa nesses momentos é o resultado, né, Hernan? Não precisa jogar bem. O que vale é aquele gol ali, mais ou menos, com o zagueiro tentando tirar e não dando. O importante é vencer o jogo. Foi mais ou menos isso que o PVC falou, foi o que disse o Veguete, que fez 1 ano de Vasco ontem depois do jogo. Era importante vencer, mas ainda tem muita coisa para melhorar e também o Vasco, assim como o Corinthians, olha o Campeonato Brasileiro. Né? Legal comemorar a Copa do Brasil, bacana passar de fase, mas o Campeonato Brasileiro também é a prioridade do Vasco. Além da torcida, além dos jogadores experientes, como o próprio Veguete ontem que brigou demais, não ter o Coutinho, achei legal o Vasco promover os garotos. Né? GB entrou, então assim, é um Vasco como o Vasco das antigas. Tem sempre um jogador experiente, mas também lança um moleque. Então, acho que o Vasco está ganhando corpo, está ganhando cara, com a chegada dos reforços e com essa confiança dada aos garotos. Eu vejo um Vasco promissor. Não é para ser campeão da Copa do Brasil, mas é para orgulhar o torcedor de uma campanha legal, que está sendo aqui espetacular na Copa do Brasil, chegando às quartas de final. Mas se conseguir se consolidar no Campeonato Brasileiro, é um time que aos poucos vai se arrumando. Muito mérito do Pedrinho, muito mérito de quem hoje administra o Vasco. São caras totalmente identificados, caras que deram a vida pela camisa. E acho que o torcedor do Vasco também está fazendo um papel espetacular lotando São Januário.